Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Uma ótima sexta-feira. Espero que todos tenham um ótimo dia, um início de dia maravilhoso e perfeito para todos, tá? Camila, um beijo, bom dia. Quando for dar print, Camila, dá print eu com o rostinho melhor, tá? Mas amo os seus prints. Tá? Vou falar um pouquinho sobre o início da disciplina Saúde da Mulher, né? Vou fazer um breve comentário sobre gravidez para vocês alunos, para vocês que estão estudando enfermagem, para vocês que já se formaram e precisam relembrar algumas coisas. Então a gente vai falar aí de um fenômeno muito lindo que ocorre no organismo da mulher, né, que é no organismo materno, que a gente chama de gravidez, tá? A gravidez é um período, né, de cerca de 9 meses, né? A gravidez é um período que ocorre no organismo da mulher, que é o organismo materno, num período de 9 meses. Esses 9 meses, eles duram cerca de 248 dias, tá? Que corresponde a semanas de idade gestacional, que pode variar de 38 semanas a 41 semanas e 6 dias, divididos em 3 trimestres, né? Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. Então a gravidez é um fenômeno que ocorre no organismo da mulher, tá? Ali dentro do corpo do útero, claro, bem dentro do endométrio. Esse período da gravidez é um período que dura no máximo 9 meses, né? E tem aí cerca de 248 dias de gestação, que correspondem a IG, né, que é idade gestacional, que vai variar a idade gestacional de 38 semanas a 41 semanas e 6 dias, onde essas semanas, 38 semanas a 41 semanas e 6 dias, são divididas em 3 trimestres. Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre, tá? E essa gravidez, ela é contada a partir, né, da fecundação. Aí a gente chama gravidez. Então, gravidez, voltando aqui, gravidez é um período que ocorre no organismo da mulher, dentro do útero da mulher, onde dura 9 meses, com cerca de 248 dias, dividido em idade gestacional. Essa idade gestacional vai variar de 38 a 41 semanas de idade gestacional. Então, o bebê ele tem um período para nascer de 9 meses, que equivale a 248 dias, que são divididos em semanas de idade gestacional, que vai variar de 38 semanas a 41 semanas e 6 dias. Tá? Essas idades gestacional de 38 semanas a 41 semanas e 6 dias é a idade gestacional apropriada para o nascimento do bebê. Os 9 meses de gestação, que são os 248 dias, são divididos em trimestre, ou seja, a gravidez ela é dividida em 3 trimestres. Primeiro trimestre, que vai de 0 a 13 semanas de idade gestacional. Segundo trimestre vai variar de 14 semanas a 26 semanas de idade gestacional. E o terceiro trimestre varia de 27 semanas a 41 semanas e 6 dias de idade gestacional. Então, os 9 meses de gravidez, que equivale a 248 dias, né, são divididos em trimestre de idade gestacional. Primeiro trimestre, segundo trimestre e terceiro trimestre. A idade gestacional apropriada para o nascimento do bebê, do feto, varia de 38 semanas a 41 semanas e 6 dias. E essa gravidez de 9 meses é dividida em 3 trimestres. Primeiro trimestre, que vai variar de 0
de 0 semanas a 13 semanas de idade gestacional. Segundo trimestre, que vai variar de 14 semanas a 26ª semana, ou seja, 26 semanas de idade gestacional. E o terceiro trimestre, que é o último trimestre, que vai variar de 27 semanas de idade gestacional até 41 semanas e 6 dias de idade gestacional. Só que a gravidez, ela ocorre por um processo chamado fecundação, tá? Fecundação é o momento de encontro do espermatozoide com o óvulo implantado dentro do óvulo, tá? Fecundado no útero até o nascimento do bebê. Então, quando a gente fala gravidez, para ocorrer a gravidez, tem que ter um processo de fecundação. Para ocorrer o processo de fecundação, é necessário que a mulher esteja no seu período fértil, onde é liberado pelo ovário um óvulo que fica dentro do fundo do útero, para que esse óvulo seja penetrado por um espermatozoide. Então, quando há o momento de encontro do espermatozoide com o óvulo, né, liberado pelo ovário no período fértil da mulher, e esse óvulo se implanta, após ser penetrado por um espermatozoide, se implanta no fundo do útero, isso é uma fecundação. Então, fecundação é quando há penetração do espermatozoide dentro do óvulo, tá? Dentro do óvulo. Aí nós chamamos de fecundação. Só que a fecundação em si não vai só gerar gravidez. O processo de gravidez existe, além do período fértil da mulher, além da fecundação, que é a penetração do espermatozoide, tem o processo de nidação, tá? Nidação é o processo de implantação do óvulo que foi fecundado pelo espermatozoide na parede do endométrio. Aí chamamos de nidação. Após ocorrer o processo de fecundação, que é quando há um encontro do espermatozoide com o óvulo, tá? Esse óvulo fecundado pelo espermatozoide vai se implantar na parede do endométrio, tá? E a implantação desse óvulo fecundado na parede do endométrio é chamado de nidação. Implantação do óvulo fecundado na parede do endométrio, tá? E a nidação é um dos estágios do início da gravidez, tá? É um dos estágios do início de uma gravidez. E dura ali cerca de, no máximo, 3 dias esse processo de nidação. E durante a gravidez, tá, o organismo materno passa a ter diversas alterações fisiológicas, onde nós chamamos de modificações gravídicas, né? Que são modificações da gravidez que vai ocorrer no organismo da mulher após ela estar grávida. E para a gente ter certeza que está grávida, que a mulher está grávida, ela apresenta vários sinais e sintomas. Sintomas presuntivos, sintomas prováveis e sintomas positivos, a qual eu vou estar falando futuramente em uma live, tá? Mas eu estou falando para vocês aqui sobre o processo da gravidez, né? Que dura 9 meses. Esses 9 meses equivale a 248 dias. Tá? Essa gravidez de 9 meses é dividida em 3 trimestres, primeiro, segundo e terceiro trimestre. O primeiro trimestre dessa gravidez varia de 0 semana a 13 semanas de idade gestacional, né? Que basicamente são os primeiros 3 meses. O segundo trimestre varia de 14 semanas a 26 semanas de idade gestacional, que já vai variar do 4º, do 5º e do 6º mês de gravidez. O terceiro trimestre vai variar de 27 semanas a 41 semanas e 6 dias, que já vai para o 7º mês, 8º mês e 9 meses de gravidez, onde o bebê já está pronto para o nascimento, onde completou 38 semanas, que ele vai nascer, ele pode nascer a partir de 38 semanas até 41 semanas e 6 dias. Geralmente, quando a gente
faz o pré-natal, a gente explica isso para a mãe, né, para a gestante, diz para ela, o bebê, ele tem um período para nascer, né, de idade gestacional, de 38 semanas a 41 semanas e 6 dias. Então, quando o bebê nasce de 38 semanas a 41 semanas e 6 dias, nós dizemos que esse recém-nascido é a termo, ou seja, é um recém-nascido apropriado para a idade gestacional, que ele nasceu entre 38 semanas a 41 semanas e 6 dias de idade gestacional. Se esse bebê nascer com menos de 38 semanas de idade gestacional, é um bebê que não está apropriado para o nascimento, ou seja, está prematuro, nasceu prematuramente, onde nós vamos chamar de pré-termo, um recém-nascido prematuro, que nasceu com menos de 38 semanas de idade gestacional. Se passar de 41 semanas e 6 dias de idade gestacional e essa gestante não entrar em trabalho de parto, é uma indicação de induzir o trabalho de parto ou de uma cesariana, porque o bebê está passando o tempo do nascimento, onde nós chamamos de RN pós-termo, tá? Passou da idade gestacional para o seu nascimento, ou seja, todo recém-nascido que nasce com mais de 42 semanas é um recém-nascido pós-termo. Se nasce com menos de 38 semanas, é um recém-nascido pré-termo. Se nasce entre 38 semanas e 41 semanas e 6 dias, é um RN a termo, que é aquele apropriado para a idade gestacional. Só que a gestação, ela procede, né? A gravidez, a gestação, ela vai proceder sempre do processo de fecundação, quando a mulher está no período fértil, e ao encontro do espermatozoide com esse óvulo. O espermatozoide penetrou no óvulo, nós vamos ter uma fecundação. Após a penetração do espermatozoide no óvulo, esse óvulo vai se implantar na parede do endométrio. Aí nós chamamos de nidação, onde vai ter o processo da formação do embrião, que é o início do estágio, tá, de uma gravidez, que dura no máximo 3 dias para acontecer a nidação após a fecundação. Então, fecundou o óvulo com o espermatozoide, a mulher no seu período fértil, óbvio. Esse óvulo, após fecundado pelo espermatozoide, que nós chamamos de fecundação, quando há penetração desse espermatozoide no óvulo, esse óvulo vai se implantar na parede do endométrio. E ali vai começar a se formar o embrião e depois o feto, tá? Essa implantação desse óvulo fecundado na parede do endométrio, nós chamamos de nidação, que é a implantação do óvulo na parede do endométrio. Ah, Eduardo, quantos dias depois da relação sexual acontece a nidação? Isso aí é um processo teórico, né, discutido nos livros de ginecologia, discutido nos livros de obstetrícia, porque isso vai variar de organismo para cada organismo. Nem toda mulher tem o mesmo organismo, tem os mesmos funcionamentos que o outro organismo, nem toda gravidez é igual a outra. A primeira gravidez é mais complicada, vamos dar um exemplo, isso não quer dizer que a segunda seja complicada. Na primeira gravidez foi mais rápido o nascimento, isso não quer dizer que na segunda também seja mais rápido. Uma gravidez é diferente da outra. Então aqui, para responder essa pergunta, quantos dias depois da relação sexual, a mulher no período fértil, pode acontecer o processo de nidação? Do momento da fecundação até o início da nidação, deixando bem claro que fecundação, para vocês não esquecerem, é implantação ou penetração do espermatozoide no óvulo. Então, do momento da fecundação até o início da nidação, nidação é quando o óvulo fecundado se implanta na parede do endométrio. Pode decorrer ou transcorrer de 5 a 12 dias, tá? Isso pode acontecer depois da relação sexual. A mulher estando no período fértil, do momento da fecundação até o início da nidação,
pode transcorrer de 5 a 12 dias, né? Aí depois do período fértil da mulher, depois da fecundação, variando de acordo com cada organismo da mulher. Nem todo organismo é igual. Então isso pode variar de organismo para organismo, mas pode transcorrer, né, o acontecimento da nidação após a relação sexual de 5 a 12 dias, né, variando de acordo com cada organismo da mulher, sendo o tempo comumente mais considerado aí pelos livros de ginecologia e pelos ginecologistas de 7 dias, né? Isso aí comumente considerado pelo ginecologista, pelo livro de ginecologia, esse processo de nidação após o ato sexual pode durar 7 dias. A fixação completa, né, do embrião na parede do útero ali leva no máximo 15 dias, tá? 13 dias, desculpa, leva no máximo 13 dias. E vocês têm que entender o que? Se não houver nidação, não há gravidez, tá? Porque primeiro o espermatozoide penetra ali no óvulo, aí teve a fecundação. Para gerar uma gravidez, após o processo de fecundação, esse óvulo fecundado com o espermatozoide tem que se implantar na parede do útero para se tornar uma gravidez, se formar o embrião para depois ocasionar o desenvolvimento fetal. Mas se não houver nidação, não vai haver gravidez, ou seja, essa gravidez vai ser interrompida, né? A mulher ali bem no início da fecundação, 2, 3 dias, pode expelir um sangramento, como se fosse uma menstruação, um sangue vivo na calcinha, basicamente como se tivesse tido a fecundação, mas não ocorreu a nidação, tá? Mas se não houver a nidação, não há uma gravidez. E voltando aqui, gravidez é um período, tá? Que dura cerca de 9 meses dentro do útero da mulher. Esses 9 meses equivalem a 248 dias, tá? Esses 248 dias, que são 9 meses, são divididos em 3 trimestres. O primeiro trimestre da gravidez varia de 0 dia de gestação, de idade gestacional, até 13 dias de idade gestacional, ou seja, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, primeiro trimestre, de 0 a 13 semanas. Aí vem o segundo trimestre, que varia de 14 semanas a 26 semanas de idade gestacional, que já vai ser o quarto mês, o quinto mês e o sexto mês de gravidez. Nós temos depois o último trimestre, que é o terceiro, que varia da 27 semanas de idade gestacional até 41 semanas e 6 dias, que vai equivaler ao sétimo mês de gravidez, o oitavo mês de gravidez e o nono mês de gravidez, tá? E o bebê, o feto, ele tem aí a idade gestacional, que a gente fala IG, idade gestacional apropriada para o seu nascimento, que vai variar de 38 a 41 semanas e 6 dias. Então, esse é o período exato para o nascimento desse bebê, de 38 a 41 semanas e 6 dias. Se passar de 42 semanas e essa gestante não entrar em trabalho de parto, tá? Ela vai ter que procurar uma maternidade, fazer exame de ultrassonografia ou cardiotocografia, toque vaginal para ver o que está acontecendo, se eles vão induzir o trabalho de parto, estimular a dor para iniciar o trabalho de parto, ou se vão optar por um parto distóxico, que é um parto cesárea, que o bebê está passando o tempo do nascimento. Ele não pode ficar ali muito tempo dentro da barriga da mãe, né, sem sair. Tem que retirar esse bebê. E se ele nasce com menos de 38 semanas, já é um bebê que não nasceu maduro o suficiente para viver nesse ambiente externo,
Então ele nasce prematuramente, com 6 meses, com 8 meses. Aí a gente chama de RN pré-termo, que quer dizer que o bebê nasceu com menos de 38 semanas, nasceu prematuro. Isso não quer dizer que todos os prematuros nascem com complicações respiratórias, precisam de incubadora. Eu já vi recém-nascido prematuro de 7 meses, de 8 meses, nascer muito bem, maravilhosamente bem. Só precisou ganhar peso para poder ter alta, mas não precisou de ficar em incubadora, ficar no oxigênio, aquela coisa toda. Então, recém-nascido pré-termo, só para vocês entenderem o conceito, recém-nascido pré-termo é aquele recém-nascido que nasce com menos de 38 semanas de idade gestacional. Recém-nascido a termo é aquele recém-nascido que nasce de 38 semanas a 41 semanas e 6 dias de idade gestacional. Recém-nascido pós-termo é aquele recém-nascido que nasce após 41 semanas e 6 dias, ou seja, nasce após 42 semanas de idade gestacional, que muitas das vezes, quando passa da idade gestacional correta e a gestante não entra em trabalho de parto, tem que induzir o parto, né, com introdução de medicamento vaginal para estimular a dilatação, ou venosa para estimular as metrocístoles, que é conhecido como contração uterina, e começar a avaliar ali a evolução desse parto, a dilatação. Se o parto não progredir, regredir ali com 3 centímetros, 4 centímetros, e a gestante já está com 42 semanas de idade gestacional e não evoluiu a dilatação e só está aumentando as contrações, o BCF, que é o batimento cardiofetal, está ficando de forma irregular, o batimento do bebê está ficando taquibrático, está ficando totalmente arrítmico, o batimento cardiofetal, tem que tirar esse bebê de forma cesariana para que ele não tenha um problema chamado anóxia intrauterina, que é a ausência de oxigênio dentro do útero da mãe, ou quando esse bebê nasce meconiado ou broncoaspira o mecônio, tá? Então, recém-nascido pós-termo é aquele que nasce com mais de 41 semanas e 6 dias. A termo, nasce entre 38 semanas e 41 semanas e 6 dias. Pré-termo, nasce com menos de 38 semanas. E a gravidez é um período que a mulher carrega dentro da sua barriga, dentro do seu útero, um bebê por 9 meses, que vai equivaler a 248 dias de idade gestacional, que são divididos em trimestre, primeiro, segundo e terceiro trimestre de idade gestacional. E a idade gestacional apropriada para o nascimento desse bebê é de 38 a 41 semanas e 6 dias. Mas para ocorrer o processo de gravidez, tem que passar pelo processo de fecundação primeiro, que é quando o espermatozoide penetra dentro do óvulo. Após a penetração do espermatozoide no óvulo, temos a fecundação. O óvulo, em seguida, depois de penetrado, se implanta na parede do endométrio e ali se fixa, tá? Gerando o embrião e o feto. Esse processo de implantação desse óvulo após fecundado na parede do endométrio, nós chamamos de nidação. Então, se não houver, após a fecundação, a implantação desse óvulo na parede do endométrio, não vai haver uma gravidez, tá? E aí a gente vai aprender depois sobre os sintomas prováveis, positivos, presuntivos da gravidez, né? Às vezes a gestante chega no consultório e tem sintomas presuntivos. Isso não quer dizer que está grávida. Tem sintomas prováveis, não quer dizer que está grávida. Mas tem sintomas positivos. BCF presente, ausculta de BCF, que é batimento cardiofetal. Ultrassonografia comprovando a idade gestacional e a presença de movimento fetal e de um feto, tá? Tem um beta-HCG positivo, tem o TIG, teste imunológico de gravidez positivo, mas lembrando a vocês que não somente o TIG, teste imunológico de gravidez, e o beta-HCG, gonadotrofínica coriônica humana positiva,
é um sintoma, um sinal para eu dizer que está positiva a gravidez. Eu preciso de comprovação de uma ultrassonografia, um exame de imagem, principalmente transvaginal, para comprovar realmente que aquela mulher está grávida. Se ela está grávida, eu chamo de gestante, tá? E eu vou tratá-la como gestante durante 9 meses, que equivale a 248 dias, fazendo o pré-natal dela de baixo risco ou de risco habitual, nas clínicas da família, tá? Que é feita pelo enfermeiro concomitante com o médico. Agora, ela entrou em trabalho de parto, ela foi para a maternidade, ela deixa de ser gestante para ser uma parturiente. Parturiente é aquela gestante que entrou em trabalho de parto. A parturiente deu à luz ao feto, ela deixa de ser parturiente para ser uma puérpera, onde ela vai lá para o puerpério, no alojamento conjunto, onde fica juntamente com o seu feto. A gente orienta todo aleitamento materno, todos os cuidados com o puerpério e suas complicações. Então, deixei aí meu breve resumo sobre gravidez. Espero ter tirado um pouco de dúvida. Claro que farei mais e mais quando possível e eu tiver tempo, tá? Obrigado pela participação de todos, né? Falei aqui um pouquinho só, que é muita coisa para falar. Ainda tem as terminologias obstétricas, primípara, secundípara, outras coisas para ser faladas, né, aí no decorrer da saúde da mulher, do processo de gravidez, as complicações que podem ocorrer no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, falar também dos sintomas presuntivos, prováveis e positivos da gravidez, os exames de rotinas que a gestante tem que ter durante o pré-natal, quais são os exames que nós vamos solicitar, por que é importante realizar um pré-natal, o que é um sonar Doppler, o que é um PNAD, o que é um BCF, qual o valor do BCF. Tem muitas coisas que vamos aprender aí com o decorrer da saúde da mulher, ginecologia e obstetrícia. Também temos as modificações gravídicas que ocorrem com a mulher, croasma gravídico, tubérculo de Montgomery, linha alba ou linha ligra, todas as alterações que envolvem aí o período gestacional de uma gravidez, tá? Uma ótima sexta-feira, fiquem com Deus e um ótimo final de semana para todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Beijo, fiquem com Deus.